Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma aula que eu dei para o pessoal no sábado e na segunda, a gente vai estar preservando o anonimato de vocês, porém a gente acaba tendo um aproveitamento maior no momento da aula, junto com todos. Por quê? Porque ali você pode fazer perguntas, a gente pode estar respondendo, entrando em contato contigo, né? De uma maneira muito mais dinâmica do que por comentários no vídeo. Mas tá com alguma dúvida, tem alguma coisa que ficou assim, não entendi, escreva aí nos comentários. Pessoal, ajuda também com o seu like, né? Verifique se você está inscrito nesse canal e compartilhe esse conteúdo caso você ache que é relevante para mais irmãos verem, tá bom? Então vamos lá, vou começar a apresentação aqui da primeira aula, tá? Então tá, aqui eu expliquei para vocês, né, que essa é a primeira aula nossa, o funcionamento dela, ela funciona da seguinte maneira: nós enviamos um link via lista de transmissão, esse link é acessado pelos irmãos através do WhatsApp, não tem grupo de WhatsApp por conta do anonimato que muitos querem preservar. Nós estamos em cerca de 110 pessoas que estão fazendo parte do estudo conosco até esse primeiro momento, mas claro, se você está assistindo já e o estudo está rolando, você já vai poder estar acompanhando, né, com os demais estudos já postados também. A ferramenta funciona da seguinte maneira, né, nós utilizamos o Google Meet, então você quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão através da mãozinha que tem aí, aparecendo para vocês, é só apertar aí, que daí vai ter uma fila no final da apresentação, a gente vai poder dar um tempo, uns 30 minutos mais ou menos, para vocês poderem fazer perguntas e respostas, tá bom? A aula ela fica gravada, porém, quando a gente não se manifesta, não aparece no vídeo. Então, todos aqueles que ficarem em silêncio vão ter o anonimato preservado. Então, vocês podem estar assistindo a aula, porém, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, e essa questão for escrita ou falada por áudio, o teu áudio vai aparecer, ou o teu nome no momento que você escreve ali a questão, né? Então, eu peço que se você tem a intenção de realmente preservar o seu anonimato, mas quer participar do estudo conosco e até perguntar algo para nós, crie uma conta do Google nova, com um nome qualquer, e aí você pode estar fazendo parte do estudo conosco, podendo se manifestar, podendo mandar áudio, e no momento que eu postar essa gravação, caso você queira, me manda mensagem, eu faço a modificação da tua voz, e aí os demais da tua denominação não vão descobrir que você está estudando junto de nós. Por que que a gente fala isso, gente? Porque, infelizmente, a maior parte vem daqueles que fazem parte do estudo conosco, eles vêm de denominações que são contrárias ao estudo bíblico. Às vezes alguém diz que não é, mas na prática é, porque se souber que a pessoa está fazendo teologia ou está fazendo estudo bíblico em outra denominação, com outra igreja, porque lá eles não fazem. Então a pessoa vai fazer estudo bíblico, vai fazer com quem, né? Ah, com outros irmãos da igreja. E mesmo assim se sofre uma perseguição muito grande, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Hoje a gente não é esse o tema, né? O tema da aula de hoje é o que é a Bíblia. Então vamos lá. A Bíblia, ela é um conjunto de livros escritos por alguém, certo? Então por isso nós temos a primeira pergunta. Quem escreveu a Bíblia? Foi uma pessoa só? Como ela é um conjunto de livros, então são vários livros, é uma coletânea. Todos eles foram escritos pela mesma pessoa? Não foi pelas mesmas pessoas quando nós estamos falando em ser humano. Porém, um só é o autor de toda a Bíblia. E esse autor nós cremos por fé que é Deus. Ele inspirou os autores humanos a escreverem ela em diversos momentos, né? A gente não teria como ter alguém que viveu 1.300 anos, porque esse é o período mais ou menos que nós temos desde o primeiro escrito até o último, 1.300 anos mais ou menos de distância, então vocês imaginam, né? Se ela já é um livro antigo para nós, com praticamente 2.000 anos, os que são datados como os mais antigos, como o livro de Jó, o livro de Gênesis, eles possuem cerca de 3.300 anos dos nossos dias atuais, aqui em 2024. Então, é um tempo bastante distante. A Bíblia começou a ser escrita há mais de 3.300 anos atrás e terminada, concluída, há cerca de quase 2.000 anos atrás. Por que que a gente fala quase, né? Porque muitas das cartas ali foram escritas no ano 60, muito próximos do ano 70, né? Então, como nós não chegamos em 2070, é claro, muitos arredondam dizendo que tem 2.000 anos já, mas
obviamente que ainda não completou 2000 anos do escrito da palavra de Deus para nós. E para quem que foi escrito, né? Então, quem escreveu? Estima-se que foram 40 escritores. E eles escreveram numa região ali do Oriente Médio, acredito que na completude deles, a maior parte deles, né? A não sei, algumas cartas que já não estavam mais no Oriente Médio por motivo de viagem ou prisão, no caso de algum apóstolo, mas esse escrito ele tem um motivo, ele tem um porquê, e ele tem pessoas que são as que deveriam ler aquele escrito. A palavra de Deus, no início, os primeiros livros deles não foram feitos com a intenção, pelo menos não da parte do autor, de que o mundo todo lesse. Talvez eles nunca imaginassem, mas eles tinham a convicção de que aquela mensagem era para o povo de Israel, de que aquela mensagem deveria ser lida, conhecida por todo Israel. E o povo era incitado a meditar nas escrituras de dia e de noite. Eles deveriam ensinar, incutir na mente dos filhos as escrituras que eles tinham acesso. É a Bíblia como nós vemos hoje? Obviamente que não. Eles possuíam a Bíblia no original, né? Nos escritos originais, eu quero dizer. Obviamente não o texto em que o autor escreveu com as suas mãos, porém cópias, mas na língua hebraica, na língua aramaica também em alguns casos. Então, conforme a história conforme o tempo foi passando, esses escritos eles foram tomando corpo, foram crescendo em quantidade, né? E em algum momento alguém teve que compilar tudo isso. Obviamente que antes eram utilizados pergaminhos, eram rolos, né, não era o livro como nós vemos hoje, tem várias páginas, onde onde tem uma costura que liga todas as páginas, né? Nem o papel que nós utilizamos hoje era utilizado no passado. Mas, enfim, vamos lá para os idiomas. Então, como eu disse, o aramaico e o hebraico são os idiomas do Velho Testamento. E do Novo Testamento, o grego. Claro que sobre o Antigo Testamento nós temos a Septuaginta, que ela era em grego, e ela representa o Antigo Testamento para nós cristãos, né? E ela foi traduzida em grego. Mas a nossa tradução da Escritura que nós temos hoje, ela não adveio dessa Bíblia no grego. No original, quem escreveu, escreveu no hebraico ou no aramaico o Velho Testamento, e o Novo Testamento, acredita-se, há fortes convicções de que foi escrito em grego. E qual que é o propósito? Nós vemos que a Bíblia ela tem uma unidade do começo ao fim, apesar de a maior parte dos escritores nem terem se conhecido sequer. Porém, o Espírito Santo os inspirou ao longo da história e cumprindo essa palavra. Então, nós temos uma escritura que ela foi se cumprindo. E quando nós chegamos ali no Novo Testamento, nós temos muito daquilo que não havia se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Obviamente, alguns vão argumentar que existem coisas que não foram cumpridas ainda, porém, até o ano 70, muito daquilo que havia de se cumprir, se cumpriu, né? Que nós cremos que é como se fosse a mostra do Apocalipse, né, onde ali houve realmente uma destruição do povo de Jerusalém. E esse povo de Deus, que era muito conhecido pela Escritura, ele teve seu início e teve seu fim no ano 70. Mas um pouco antes, Cristo, ele estendeu os seus braços. A misericórdia de Deus foi estendida também para os gentios. É isso que nós temos que entender. Então, em que momento da história nós, como gentios, estamos? Será que nós devemos ler o texto da palavra de Deus da mesma maneira que um judeu naquela época lia? Será que nós temos que ler o Velho Testamento? Então, entender quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, isso é extremamente importante para quê? Para que a gente não gere falsas doutrinas. Há igrejas, por exemplo, denominações, que pegam trechos do livro de Levítico e colocam como leis para a igreja nos dias de hoje. Porém, as demais leis, eles selecionam algumas e ignoram outras. Fazem uma seleção, essa serve para os dias de hoje, essa não. E quem os autorizou para agir dessa maneira e para fazer assim, né, meus irmãos? Então, qual foi o propósito de Deus por trás de tudo isso? Quando nós vemos no início da palavra de Deus, lá está lá, no princípio, e no final, no último texto, no último verso da Escritura, em Apocalipse, nós lemos lá, reinaram com Cristo para sempre, reinaram com Ele para todo sempre, dependendo da tradução. Então, meus irmãos, isso é uma história de salvação. Existe um propósito por trás de tudo, onde Deus ele quis salvar a humanidade. E esse é o livro que conta essa história de como Deus
a salvou do início até o fim. Pô, mas se a humanidade ainda existe, como o fim? Para o Senhor todas as coisas já passaram, então o Apocalipse ele não é novidade para o Senhor. Aquilo que ele mostrou é aquilo que realmente aconteceu, aquilo que realmente vai acontecer, né? No caso para nós que ainda não participamos de alguns dos eventos que estão ali escritos. Então, um livro que alcançou o seu cumprimento, onde nós vemos a palavra de Deus se cumprindo dia após dia na nossa vida. Por isso que nós, como cristãos, não cremos que a Bíblia é apenas um livro, mas sim, ela é para nós a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz nos nossos dias. Os seus conselhos, aquilo que nós encontramos na palavra, eles provocam uma mudança, uma alteração, a metanoia. O nosso ser ele é transformado. Obviamente que não só o livro em si, mas com a presença, com a habitação maravilhosa do Espírito Santo após ouvirmos o verdadeiro evangelho e crer. Então, a Bíblia, nós temos o texto massorético e o receptus, o texto crítico, né, que ele é mais antigo, no caso do Novo Testamento, foi encontrado recentemente na história, 70 anos atrás, aonde nós vemos ali ah, que ele é datado praticamente do terceiro, quarto século. E o majoritário, que estima-se que vem já de quase 1000 anos, né? Do século 8 até o século 10. O que nós tínhamos antigamente, né, de Bíblia, qual que era a Bíblia de Jesus Cristo, por exemplo, era a Taná, ou Tená, dependendo da pronúncia, é uma palavra que ela é transliterada, que nada mais é do que o T simboliza a Torá, o N simboliza o grupo de livros que se entende por Neviim, e o terceiro grupo, que seria o K da palavra Taná, Ketuvim. A Torá são os 5 primeiros livros de Moisés. Isso não é algo que vai fazer tanta diferença na vida de alguém, mas é importante nós sabermos que a Bíblia que o Senhor Jesus tinha acesso e a palavra de Deus que ele citava e que os demais apóstolos também citaram, onde nós vemos referência cruzada no Novo Testamento, todos eles vão pertencer ao Taná. Obviamente, existe o texto de Judas, onde ele fala de algo que não encontramos na Taná, porém também não encontramos nos deuterocanônicos. O que é deuterocanônicos? Isso é o que vai conter na Bíblia Católica. São textos que não estão na Bíblia evangélica, mas que estão na Bíblia Católica. E por que estão lá e não estão aqui? Aí alguém vai argumentar, a Bíblia evangélica foi adulterada, está faltando um livro ali. O que acontece? Os pais da igreja, aqueles primeiros cristãos, quando nós encontramos os relatos, as cartas deles, né, através de escavações, na história da humanidade, né, é de conhecimento de toda a igreja, cartas dos pais da igreja. E eles sempre, em todo momento, mencionavam como canônicos apenas os livros do Velho Testamento, que se entende por Tená, e não citavam os deuterocanônicos, e citavam os livros do Novo Testamento e cartas, né, do apóstolo Paulo. Apóstolo Pedro, apóstolo João, Tiago, enfim, né? Então nós temos na palavra de Deus uma confiança ao longo da história da igreja, se creu, se aceitou esses livros como canônicos. E os demais, aqueles que estão na Bíblia Católica? Os pais da igreja, toda a história da história da igreja, todos eles sempre aconselharam a mesma coisa. Eles podem ser lidos, é algo interessante para conhecimento histórico, porém, ele não tem o status de inspiração divina. Não se entende que eles são inspirados por Deus. É óbvio que toda a história ela tem a mão de Deus por trás de tudo, porque nós cremos que Deus ele é soberano. Ele foi poderoso para cumprir muito daquilo que ele havia prometido por seus profetas e cumpre até os dias de hoje. Então nós temos um Deus soberano que tem guardado o texto. E daí nós temos também o Novo Testamento, né? E também os apócrifos. Sobre os apócrifos eu não quero falar, porque são livros que a autoria deles é bastante suspeita, é bem complicado, então eu prefiro apenas citar esses que nós conhecemos, né? Como Tená, que é o Torá, Levim, Ketuvim, e o Novo Testamento. A Bíblia é confiável, então, se ela foi escrita tanto tempo atrás, por tantos autores assim, né? E nós não temos o original, os originais é onde foi escrito mesmo. Porque, imagina, né? Se você tem uma Bíblia antiga na tua casa aí,
que pertenceu ao teu bisavô, você vai ver que as páginas estão amareladas, já bastante desgastadas. Óbvio que eles não faziam impressão em papel. Eles escreviam como? Em tecido, às vezes tecido animal também. Então, aquelas páginas da escritura, elas foram preservadas por muito mais tempo, mas não o suficiente para os nossos dias, que são há mais de 3.000 anos, né? Então, para pensar. É confiável esse livro, será? Será que nós podemos confiar? Óbvio, eu já falei que por fé, quando cremos naquilo que está escrito na palavra de Deus, nós vemos o cumprimento dela nos dias de hoje. Mas, para alguém que está mais um pouco em dúvida, esse documento, ele, se a gente for analisar ele como histórico, para o mundo, né, no caso da ciência, por isso que eu coloquei entre aspas, ele é o mais confiável do mundo. Por quê? Porque ele tem milhares de manuscritos. Nós temos com abundância praticamente 6.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, 10.000 manuscritos no total, se a gente for pegar tudo, o Velho Testamento, mas já há muito tempo nós temos a crítica textual, que vem estudando esses pergaminhos, esses livros, essas diferentes cópias para realmente encontrar problemas, defeitos, conflitar texto com texto. Então, o que nós temos de acesso hoje da palavra de Deus, ela é confiável por quê? Nós temos em abundância cópias. E elas são todas iguais? Obviamente que não. Foi feita por homem, e homens, quando copiavam, às vezes cometiam deslizes, erros, faltava uma palavra, ou pulava alguma coisa, mas acreditamos que não de maneira intencional, mas porque exaustivamente faziam cópias. Hoje a gente tem impressoras que fazem esse trabalho para nós. No passado, não. Tinha que alguém copiar à mão, não tinha máquina de datilografar nem nada. Então era muito difícil, não havia impressão. Então, para alguém ter acesso ao texto bíblico ou a determinado trecho da escritura, tinha que ter alguém copiando. E nessa cópia poderia se haver falhas. Mas com tantas cópias assim, conflitando elas, nós temos algo que praticamente, e nós acreditamos que pela soberania de Deus, preservado. Então, a Bíblia, ela representa com toda certeza que tenho por fé muito daquilo que havia nos textos originais, ou se não arrisco até dizer na sua totalidade mesmo. Porque alguns desses copistas, inclusive, eram analfabetos, e eles copiavam letra por letra, porque não conhecia. Então eles praticamente desenhavam a letra para copiar. E havia-se muita fidelidade nessas cópias, né? Então essas aparentes contradições que nós vemos hoje, óbvio, a crítica textual, ao encontrar os manuscritos mais recentes agora, né? Porém eles são os mais antigos, é engraçado, né? Foi encontrado aos 70 anos, porém a datação deles é mais antiga. Esses documentos, esses trechos da palavra de Deus, eles tiveram um pouco mais de diferença desses mais recentes, mas não havia-se diminuição praticamente, mas sim a ideia é de que há acréscimos, de que talvez a Bíblia que nós tínhamos em mãos, ela tinha alguns acréscimos, porém, esses pequenos acréscimos que tem, que são alguns versos em algum texto ou outro, hoje nós temos Bíblias excelentes que trazem essas informações em notas de rodapé. Então, aquele que tem uma Bíblia atual, por exemplo, uma NVI, por exemplo, ele vai ter acesso a uma escritura onde ela é bastante honesta com o leitor, onde eles colocam lá no rodapé ou no próprio texto em colchete, de alguma forma eles indicam que talvez aquele verso ele não estava no original. E quando nós analisamos esses versos, nós podemos dizer com convicção de que eles não modificam em nada a fé cristã. Eles não acrescentam nem retiram nada da fé cristã. Por quê? Porque eles não promovem nenhuma base doutrinária, eles não justificam nenhuma base doutrinária, nenhum tipo de ensino que seja crucial, relevante, essencial para a igreja. Por isso nós podemos confiar sim. E sobre alterações, a Igreja Católica teve acesso à Escritura por tantos anos, né? Podem ter modificado conforme quiseram. Mas tá, se isso fosse uma realidade, para pensar comigo. Por que eles não alteraram? Por que nós encontramos tanto defeito? Se nós lermos a Escritura, assim como os reformadores no passado, e muitos que morreram por conhecer a Escritura foram mortos no passado, porque confrontaram o sistema católico. Meus irmãos, eles conheciam a Escritura. E a Escritura testificava contra aquele sistema. Então, se aquele sistema, apesar de ter poder sobre, tivesse a permissão da parte de Deus de fazer isso, nós não encontraríamos tanta crítica no texto ao sistema religioso que nós encontramos hoje. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso.
o nosso Deus, ele foi soberano para escrever esses textos em tamanha distância de anos, né? E ele continua sendo extremamente soberano para guardar a sua palavra e para cuidar dela, né? Inclusive, ele a colocou acima do seu próprio nome. Olha o amor, o carinho que Deus tem pela palavra dele, né? Então, tá, qual a importância de nós estudarmos a palavra de Deus? É óbvio que nós temos que estudar a palavra de Deus com oração também. Mas onde que nós vamos aprender a orar e como orar? Dentro da palavra de Deus. Então, faça a sua oração da sua maneira, na sua simplicidade, fale com Deus e peça para que Ele te ilumine na leitura do texto. E qual que é a importância da leitura e da oração? Um dia um teólogo, ele foi arguido, né? Perguntaram para ele qual que era mais importante, a oração, qual é a disciplina espiritual era mais importante, a leitura da palavra de Deus, né? A meditação nela, o estudo bíblico ou a oração. E ele falou, não tem mais importante. Imagina um pássaro aonde ele tem a asa direita e a esquerda. Se você arrancar uma delas, acabou, ele não tem como voar. Então, arrancou a oração do estudo bíblico, você vai correr o risco de estar entendendo muito do texto, mas conhecendo pouco o escritor do texto e vendo pouco, aquilo lá não vai ter aplicação no teu dia. Agora, na sua vida, né? E se você orar demais e ignorar o texto bíblico, você pode estar correndo o risco de estar orando para um outro Deus, pedindo muita coisa, não sendo ouvido, porque não pede como convém, não sabe como pedir, não aprendeu na palavra de Deus aquilo que compete, como que é uma oração, não sabe muitas das vezes, e vai estar orando de maneira errada, e às vezes crendo no Deus errado, pensando que Deus é de uma determinada maneira e não sendo. Então, a Escritura Sagrada, ela é, por isso que a gente chama de cânon, né, bíblico. Ela é a régua, ela é a medida. É isso que é o significado da palavra cânon. Ela é a medida, ela é a régua. Ela é aquilo que nos coloca de volta no lugar. Quando nós estamos para nos desviar, Deus colocou o texto para nós para quê? Para que nós nos guiemos por ele. A Bíblia Sagrada é a nossa única guia de fé e prática. E a ela nada se pode acrescentar ou reduzir, né? Nós vemos no texto, nós vemos na própria palavra de Deus, Jesus nos ensinando a examinar a Escritura, falando para os fariseus que eles erravam porque não conhecia a Escritura nem o poder de Deus, não conhecia a palavra de Deus. O Senhor vai nos mostrar em 2 Timóteo 3,16 também, falando que as Escrituras não são de particular interpretação e que ela toda ela é essencial, o suficiente para nos ensinar, nos redarguir, nos instruir. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela tem esse proveito nas nossas vidas. Nós não podemos ignorar o texto bíblico. 1 Tessalonicenses 2:13, Efésios 6:17. Também, fora o Velho Testamento, se nós formos abrir tudo aquilo que fala no Velho Testamento, enaltecendo a palavra de Deus, onde o próprio Deus falando para Josué meditar no livro que ele tinha acesso, que no caso era o Pentateuco, de dia e de noite no livro da lei, para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos textos de sobra falando sobre isso. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre as traduções e versões, né? Porque o que nós temos é original? Obviamente que não, é a tradução dos manuscritos, é a tradução daquilo que se foi encontrado ao longo da história. E obviamente não foi encontrado do nada, sempre teve acesso a isso, porém, os antigos eles foram se desgastando de tanto uso, né? A palavra ela foi se desgastando, o texto, os originais, a ponto de hoje nós não termos mais acesso, a não ser alguns pedaços, papiros antigos são encontrados, fragmentos, né? Mas vamos lá. Então, a imprensa, como nós vemos hoje, que imprime Bíblias, e essa ancestral da impressora, ela veio por conta da necessidade de se traduzir a Bíblia. E depois de 1430, que a Bíblia começou a ser impressa, outros livros também começaram a ser impressos. Facilitou muito mais hoje, depois daquele momento, né, a se espalhar algumas ideias, que antes o catolicismo ele tinha o poder de destruir, matar e acabar com uma ideia nova. Então, aqueles que se convertiam eram já colocados em fogueiras e morriam, mas aqueles que se converteram depois dos anos 1500, eles começaram a ter mais força, até política. Por quê? Obviamente que igreja e Estado era uma coisa só, e os escritos dele eram de conhecimento dos reis, dos poderosos da época, porque era assim impresso e logo eles já tinham acesso. Então, quando Lutero, o famoso Lutero, né, ele escreveu as 99 teses, aquilo lá se espalhou de uma maneira muito rápida, não tinha mais como o catolicismo conter, e houve essa grande cisão que nós vemos no ano de 1517 para cá.
Mas vamos falar um pouquinho sobre a primeira versão que foi impressa. Foi a Vulgata, a versão latina de São Jerônimo. E essa versão é a que nós utilizamos hoje? Ou aqueles que traduziram a Bíblia para nós, eles traduziram a partir dessa tradução? Não, essa é uma grande mentira dizer que a tradução foi feita em cima de traduções. Não. A tradução, por exemplo, a de João Ferreira de Almeida, ela foi traduzida direto do original. Ele era um português de Portugal e ele traduziu em português de Portugal. Então, obviamente, que nós temos acesso hoje não é a Bíblia que ele traduziu conforme ele fez. Nós temos correções, atualizações, né? Novas versões. Por quê? Porque a língua ela vai se modificando. Na época de Jesus, a língua portuguesa não existia, por exemplo. A língua portuguesa ela derivou do latim, assim como a francesa, a italiana e outras línguas que derivaram do latim também, o espanhol. A língua ela vai se modificando. O próprio português no Brasil, ele é diferente em várias partes do país. Por ser um país continental, nós vemos no Nordeste ou no Sul, ou os cariocas, ou os baianos, né? Cada região ela acaba tendo a sua peculiaridade, diferenças, né? Então a língua ela vai se modificando e a maneira de se comunicar com o povo e a importância da Bíblia ser um livro de fácil entendimento para todos, e graças a esse valor que foi dado à Escritura, e esse desejo de fazer com que a palavra de Deus fosse entendida por todos, que começaram a se traduzir. Mas a partir do original. Hoje, obviamente, nós temos versões que são formais, que nós vemos aqui no slide, né? A ACF, por exemplo, a ARC. Essa ARC é utilizada pela Congregação Cristã no Brasil, porém, não essa versão atualizada de 2009, tá? Ela tá antiga, é de 1969 ainda da CB. Então, saiba que você está com um texto, por que você sofre para entender? Você está com um texto de 1970, antes até. A tradução, essa versão não iniciou-se ali nos anos 70, iniciou-se nos anos 50, 60. Então, você imagina, né? Você está com um texto que pertence a um português que hoje nós não vemos mais alguém falar vós, né, por exemplo. Hoje a gente fala você. Então, por que que nós temos versões mais atuais? Porque a língua ela foi se modificando e a tradução precisou ser atualizada. Então, nós temos também a ARA, que ela já tem alguma influência da arqueologia moderna, ou seja, existem textos ali que foram retirados, acrescentados, enfim, onde você tem encochetes, porque a arqueologia encontrou mais coisas, então ela sofreu mais influências, o que a ACF e a ARC não. Elas utilizavam o texto, e utilizam até hoje, o majoritário, a maior quantidade de pergaminhos. A RA, ela já é mais, vamos dizer assim, mais honesta com o leitor, porque ela possui ali as suas notas, assim como a NVI, NVT, se eu não me engano, é a NAA. As versões mais atuais e dinâmicas que nós temos também, que são muito boas, não tão atuais assim, se a gente for comparar a NVI, né, que é de 2001, porém, a leitura dela ainda é muito atual. Inclusive, recomendo muito para você que sente muita dificuldade para compreender o texto bíblico, ou adquirir uma Bíblia de estudo, né, que mantenha o texto antigo da maneira que você está acostumado, mas com um estudo muito bom embaixo, te ajudando a interpretar o texto, para que você não tenha que ler a Bíblia junto com o dicionário, né, para tentar entender algumas palavras que já caíram de uso, por exemplo, né. Mas caso você possa adquirir uma NVI, excelente, meus irmãos, tá bom? Ou a NVT, por exemplo, que ela tem uma leitura bastante rápida. Ela, inclusive, é uma das Bíblias mais recomendadas para você fazer leitura rápida ao longo do ano. Tipo, eu quero fazer uma leitura da Bíblia anual. Pega a NVT, faça a leitura nela. E também temos a NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Essas duas aqui não vieram da Almeida, mas essa NAA, sim, ela veio da Almeida. Ela é a mesma Almeida de sempre, porém com essas atualizações que se fizeram necessárias. Aí nós temos essas paráfrases, essas versões simplificadas, onde eles não traduziram texto a texto. Aqui já houve menos respeito ao texto original, que é a NTLH e a mensagem. Pode ter uma Bíblia dessa? Eu acho interessante, por curiosidade, você ter, mas junto com uma ACF, por exemplo, ou uma ARC, tá? Ou a RA, por exemplo, né? Ah, por que que eu ainda assim recomendo essas versões mais formais? Por quê? Porque elas, caso você esteja com dúvida de algum texto, se realmente aquilo lá está certo ou se não, vai para o original para a gente ver. Como a maior parte das pessoas não conhece grego
E hebraico que nós temos de mais próximo do original é a ACF, por exemplo, né? Que é a Almeida Corrigida Fiel. Já essas paráfrases eu não aconselho muito, por quê? Porque elas, na minha opinião, elas acabaram saindo muito fora daquilo que está no original. Eles interpretaram demais o texto. Então, a escrita ela está totalmente interpretada, para facilitar, obviamente, mas corre-se o risco de você estar lendo uma má interpretação, de ter sido feito um trabalho não tão bom assim. Desculpa até, né, a gente falar assim, meu Deus, quem sou eu para falar dessas traduções, mas eu prefiro, eu que sou muito desconfiado, prefiro ficar com um texto mais fiel e comprar dicionários bíblicos, estudar a palavra de Deus, examinar ela como o senhor mandou, né? Conhecer o hebraico, o grego, algumas coisas a gente já conhece, o hebraico, algumas palavras também, mas ainda não tenho como ler um texto em hebraico, ainda não consigo. Então, o que a gente tem é confiar nessas Bíblias e obviamente que o Senhor ele não reservaria os segredos da Escritura somente para pessoas eruditas que conhecem hebraico e grego. Então, meus irmãos, creiam que na soberania de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a um texto e que nós confiássemos que aquilo realmente é palavra de Deus, obviamente o Senhor, ele guardou, ele abençoou, ele prosperou a vida desses homens que, com tantos anos, tanto esforço, né, e são muito criticados, fizeram a tradução e as correções, as atualizações na Escritura Sagrada. Então, vamos valorizar a língua portuguesa, ela é muito abençoada por ter tantas Bíblias assim. Nós vemos outras línguas que não se tem ainda tradução da Escritura, povos que estão aguardando a tradução da Bíblia no idioma deles. Então, gente, vamos fazer uso, vamos dar valor nisso. E, obviamente, eu gostaria muito que vocês adquirissem também Bíblias de estudo. Hoje, o que eu recomendo para vocês? A versão da Thomas Nelson. Thomas Nelson é editora, tá? Não é um escritor. Existe uma Bíblia de estudo, se você colocar aí Thomas Nelson, eu posso até colocar no link da descrição alguma coisa assim, mas também não quero estar fazendo isso porque eu não tenho como pesquisar melhor preço, você pode estar pesquisando aí e encontrar alguma melhor. Mas nós temos também a, a NAA, Bíblia de Estudo NAA, que é uma Bíblia muito boa, porque ela tem uma leitura bem atual, né, que é a NAA, e tem estudos muito bons, tem gráficos, imagens. A mais recomendada hoje em dia pelos teólogos, pelos irmãos que eu respeito e conheço eles como realmente homens de Deus, estudo inclusive com algum deles por graça e misericórdia, esses irmãos eles recomendam a Bíblia da Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, tá bom? Mas nós temos também a NAA, que é muito boa a Bíblia de estudo. Tem a NVT, que tem uma língua mais fácil para a gente poder ler mais rápido, e é uma Bíblia menor. Se você quiser levar na igreja, por exemplo, compra a NVT, Bíblia de Estudo NVT. Aqui, pessoal, ó. Aqui, pessoal, aqui nós temos essa Bíblia de Estudo da Fé Reformada, excelente, inclusive essa que eu possuo. Ela tem a leitura um pouco mais antiga, que é a que eu mais gosto, né? RAA. Ela não tem atualizações tanto quanto a NAA. Para mim, que estudei a vida inteira numa ARC, por exemplo, que é na ARC, né? Eu prefiro uma Bíblia dessas. Porém, nós temos também várias outras, né? Aqui essa NVT que eu havia comentado com vocês, ó. Deixa eu até abrir aqui. Que ela é uma Bíblia pequena, boa para estudo, tá bom? Não tem nada muito profundo, então mas ela é mais em conta também. Mas a que é mais recomendada nos dias de hoje seria essa daqui, que é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tá bom? Eu estou abrindo aleatório, eu não sou patrocinado por nenhum desses sites que eu estou entrando aqui, simplesmente é o primeiro que apareceu, eu estou clicando aqui, tá? E a NA, que é a Nova Almeida atualizada, como vocês podem estar vendo aqui, ó, ela vai ter ali mapas, ela é toda ilustrada, tem gráficos, o que facilita muito a nossa leitura, o entendimento da palavra de Deus. E obviamente que nenhuma dessas que eu recomendei foi escrita por uma pessoa só. Esses comentários não são só de uma autoria. É como se pegasse vários especialistas em vários pontos do texto da palavra de Deus, reunisse eles, né? E eles, cada um comentando no seu devido momento, claro, com o editor-chefe geral, que ele vai estar vendo todas essas, e revisando tudo isso. Então, são muitos homens de Deus que dedicaram uma vida estudando a palavra de Deus, o que facilita muito. Você está com dúvida em algum texto, você pode ler ali direto. Então, torna a leitura muito mais dinâmica você ter uma Bíblia de estudo. Obviamente, você vai ler o texto primeiro, aí você vai entender o texto através, obviamente, do poder do Espírito Santo, senão você não vai compreender. E ler embaixo as possíveis interpretações dos especialistas
na Escritura. E essas que a gente está falando aqui para vocês, realmente, elas são Bíblias bem conhecidas, atestadas, Bíblias excelentes para a gente poder ter acesso aí. Claro, não é muito barato, mas é um investimento que vale muito a pena, né, gente? É a palavra de Deus. E quem puder fazer esse investimento é algo maravilhoso, torna teu estudo muito mais fluido, mas obviamente você vai ter que ter um lugar adequado, com uma boa iluminação em casa, e assim tem que ser, né? A palavra tem que ser estudada de maneira muito o melhor possível, o que você puder reservar de melhor lugar, no melhor momento do dia, de mais silêncio, é esse o momento que você deve reservar para estudar a palavra de Deus, tá bom? Agora nós abrimos para as perguntas. Os irmãos que tiverem alguma pergunta, tem a fila já de mãos levantadas. Aquele que tiver alguma questão, a gente vai dar liberdade para eles, cada um, falar no seu momento, tá bom? Mas entendendo que é o evangelho, que é o que eu quero falar antes de encerrar aqui, vai facilitar entender todo o resto. Entendendo quem é Jesus Cristo, entendendo o que é o evangelho, é como se a Bíblia ela se descortinasse para nós, é como se tudo fizesse sentido. É como se, puxa, muitas das coisas que a gente via ali no Velho Testamento, que não fazia sentido algum para nós, após entender o que é a graça, o evangelho, meu irmão, aí vai, a gente vai longe, né? Ainda com uma tradução boa, melhor ainda, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso por hoje. Eu vou abrir para perguntas aqui. Tem um irmão que já levantou a mão, o irmão Leandro. Deixa eu ver se teve mais alguns irmãos que levantaram a mão. Irmão Vitor, eu queria só contribuir com os irmãos. O seguinte, eu utilizo atualmente, né, o aplicativo My Bible. No aplicativo My Bible, você tem acesso a todas essas Bíblias que o irmão recomendou, né? Inclusive, eu tenho ali a Almeida Corrigida Fiel, a ARA, todas, praticamente todas essas que você recomendou tem ali, né? Então, caso os irmãos, assim, né, não tenham condição de De estar adquirindo, investir, né? né, esse Sim, valor sim. todo agora, né? Porque realmente é um valor aí, se a gente for colocar aí na ponta do lápis, aí você gastaria cerca aí de uns 600, 700 reais para conseguir todo esse material. Tem Bíblias de estudo que são mais em conta, é claro. Mas assim, ó, para pensar, às vezes 170 em duas saídas no mês aí, numa pizzaria, Sim, você já gastou isso aí, né? E é um investimento para a tua alma, né? Então, assim, com mas com certeza, com certeza, isso que o certeza. irmão falou, mas esse aplicativo do irmão, se o irmão puder mandar para mim, que daí eu pego e compartilho com os demais também. Que é excelente, tendo no celular, mais fácil ainda, né? Eu gosto de ter no celular por conta da praticidade de eu poder ler no ônibus, poder ler no metrô, às vezes no trabalho, no horário de almoço, esse tipo de coisa, né? Então, irmãos, tem também a opção de Bíblia em áudio. Tem um projeto da minha igreja local, que inclusive eu posso estar compartilhando com os irmãos, que é a leitura de Bíblia diária. Eles já estão lá por volta do capítulo 30, e lá tem um irmão que lê o texto na íntegra, ele não interpreta, então alguém ficar preocupado, puxa, mas será que ele não vai estar falando uma vertente de religião dele? Não, ele simplesmente faz a leitura do texto, numa língua fácil de entender. Então é uma ferramenta que eu utilizo muito, que nem esse mês mesmo, nós estamos no dia 15 do mês. Eu já li todo o Gênesis e parte do Êxodo, só em áudio. Eu coloco o fone de ouvido aqui, a Bíblia, esse aplicativo que o irmão Leandro citou, certamente tem como apertar no play lá e ela é lida para nós, né, irmão? Se o irmão puder me confirmar. As Bíblias que eu tenho, eles fazem isso, elas leem para nós, né? O próprio aplicativo ele lê para nós a escritura. Aí comecei a fazer caminhada tal, e aí nesse tempo que eu estou caminhando, o que eu estou fazendo? Eu coloco o fone e estou ouvindo a palavra de Deus sendo lida. Só nessa caminhada diária minha, eu já li todo o Gênesis, já estou no começo ali, boa parte também do Êxodo. Então, não tem desculpa, hoje em dia está muito fácil, né, irmãos, para a gente ler a escritura, né? E é claro, surgiu alguma dúvida, para ali. Se quiser perguntar para mim ou para alguns outros irmãos, é muito bom também, né? A gente pode fazer perguntas assim, né? Claro, nem sempre a gente vai poder estar respondendo na hora, mas é uma forma de eu poder estar auxiliando os irmãos. De repente, os irmãos quiserem saber, não tem condição de adquirir uma Bíblia de estudo. Fiquei com dúvida em tal parte. Pode mandar para mim, irmão. Eu coloco aqui, até tiro foto da minha, a gente assim pode estar compartilhando também alguma coisa, né? Com os irmãos que às vezes não têm condição de adquirir o material. Tem mais irmãos com a mão levantada? Deixa eu ver quem que levantou. Acho que é a irmã Elisângela, né? Pode falar, irmão.
Então, isso que eu ia perguntar, porque como eu tenho dificuldade para mim ler a Bíblia, eu tenho o aplicativo abaixado aqui, tanto da Bíblia da Congregação Cristã, quanto de outras Bíblias, e eu gosto sempre de pôr, porque eu acho dificultoso para mim ler, que eu não entendo. Eu lendo, eu não entendo. Mas, Sim, assim, eu ouvindo, eu acabo entendendo melhor do que quando eu estou lendo. sim, Então, quando sim. eu tô, eu tenho muita dificuldade para entender eu lendo lá. E até eu ia Imagina. perguntar por irmão se podia, mas tem gente que fala assim, não, você tem que ler a Bíblia. Mas se estiver ouvindo também não é a mesma coisa? Então, ó, imagina um irmão analfabeto, por exemplo, se ele tivesse que ler a Bíblia. A dificuldade ia ser enorme. A gente não, a salvação nossa ela não está com base no intelecto da pessoa, né? A gente vê que o evangelho ele é muito simples e ele é ouvido. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir alguém ler para nós, alguém que expõe o texto para nós, e Deus vai se usar de pessoas, usou-se, se usa e vai se usar, né? De pessoas que vão estar lendo o texto, expondo o texto para nós. Isso é feito na igreja e isso pode ser feito também de maneira online no celular, né? Eu acho que é muito proveitoso, principalmente para aqueles que têm dificuldade na leitura ou que são analfabetos. Eu tenho uma cunhada que ela é cega, deficiente visual. Eu recomendei para ela, né, porque eu ainda estava lá junto com ela na CB, né? Eu mandei para ela o aplicativo e ela decorava o recitativo dela a partir dali. Ela ficava ouvindo o aplicativo lendo para ela até ela decorar e recitar na igreja. Então eu acho assim, extremamente válido, é muito bom. Claro que às vezes pode passar meio rápido. Algumas pessoas, às vezes, que nem minha esposa, ela fala, né? É muita coisa na cabeça dela, né? Às vezes está com tanta coisa na cabeça, para ficar escutando a Bíblia sendo lida ali, trabalhando ou fazendo alguma outra coisa, acaba que há um desafio em se entender o texto, principalmente em textos complexos. Mas, por exemplo, o Gênesis ou os Evangelhos, os textos históricos, né? Que é uma narrativa ali, está sendo contada uma história. Eu acho muito bom, eu acho que não há necessidade de a gente estar sentado lendo, estudando. Óbvio, se há condição, se há tempo disponível aí para reservar pelo menos 1 hora por dia para ler a palavra e estudar, glória a Deus. Mas e se não tem, né? Na correria do dia aí? Eu acho que você está escutando a Bíblia sendo lida é uma forma de estar lendo a palavra de Deus excelente também. Inclusive de estar meditando, né, no texto, né? De dia e de noite. É verdade. Eu peguei, como eu ouvi falar que tem que ler, né? Eu ouvi primeiro, como eu tenho essa dificuldade, eu ouvi primeiro e depois eu fui ler. Perfeito. Assim, o meu entendimento foi melhor eu ouvindo do que eu lendo. E a irmã leu o mesmo texto que estava sendo lido? A Mesmo, irmã leu o mesmo texto? sim, porque Ah, tá. eu comecei a estudar o Novo Testamento primeiro, né, para depois eu ir, depois que eu terminar, ir pro Uhum. Antigo Testamento. Então eu estou em Marcos, já fui, mas o que está em Mateus também, eu estava com essa dúvida, tá tudo em Marcos? As mesmas coisas? O livro de Marcos, 90% dele, 90 e poucos por cento dele, está em Lucas ou em Mateus. Então, se você lê o livro de Mateus e o livro de Lucas, praticamente você leu todo Marcos também. Ah, Então, entendi. então assim, para quem está lendo a Bíblia, né, quer ler ela inteira, às vezes não precisa estar lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Se pegar um dos sinóticos ali, que são um dos 3 primeiros, e o livro de João, que ele vai ter uma abordagem um pouco diferente, que eu acho que é importantíssimo ser lido também. Eu, por exemplo, pegaria Lucas e João, ou Mateus e João. Leria os dois e ia, daí, no caso, para Atos, Romanos e assim por diante, né? Ô, Vitor, Pode falar. Romanos 10:17 fala, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? Ou Isso. seja, então, assim, com certeza, o Espírito Santo dá entendimento de entender aquilo que quer, Isso. não O é? ouvir Então, é dar ouvido também, né? É atender ouvir, aquilo que está sendo ouvido, claro, com certeza. exatamente. Romanos 10:17, tá? Tem mais uma irmã que está com a mão levantada, a irmã Érica, né? Aí, assim, ela... Ô, irmão Só um pouquinho. Vitor, ô, irmão Vitor, Pode falar, irmã Érica.
Então, você teve um momento que você mostrou a Bíblia, a BKJ 1611. E como foi muito rápido, né, falando de todas elas, eu tenho ela aqui. Aí eu queria entender um pouco sobre ela, se, como você sugeriu ela também, mas você disse dos comentários dela, né, que talvez não sejam muito bons, mas eu queria saber a tradução dela, se é indicada ou se é indicada. Sim. Então, é justamente por causa da tradução dela que complica. É uma Bíblia mais difícil de ser interpretada, né? E, inclusive, eu vejo pouco recomendação dela. De todas elas, então, para quem está iniciando agora, você indica, de todas essas aí, o que você indica para a gente, assim, em termos de tradução mais fiel e Então, mais fácil de entender? De eu não todas elas, tenho que eu vi que ela. você indicou várias, É. né? Boas, mas assim, de todas, que você acha mais legal, assim, para a gente iniciar? Então, a minha esposa, ela usa NVI. Em questão de tradução, minha NVI? esposa usa a NVI. E para ela tá sendo Tá. muito bom. Então, se eu pudesse comprar hoje, eu compraria essa daqui. Ô, irmão Vitor, Pode falar. essa sua Bíblia da Fé Reformada é Essa aquela é mesma que o Fernando tem, ele é daquela que tem Só que a muda capa a é sarça vermelha? ardente. É. Só muda a capa. Ah, A dele é mais chique, só muda a sabe? A capa. minha é a versão mais simples. Sim, Aqui, entendi. ó. Então, tá, acho que é isso por hoje, tá? Se Deus quiser, na próxima aula que a gente for ter aqui, a gente vai tratar sobre o Evangelho, entender bem o que é o Evangelho. Eu vou me programar com o estudo para poder focar bem, que realmente não era aquilo que a gente estava no princípio imaginando, né? Mas vamos fazer da maneira que a maioria preferiu aí, e com certeza não dá para a gente começar a ler se não entender o Evangelho, né? Vai ser muito mais difícil. Vamos ter que reler de volta depois para poder entender muita coisa. Entendendo o Evangelho vai ficar muito fácil. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Que a graça, a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de vocês. Tchau, tchau. Amém, irmão. Deus abençoe por tudo. Amém. Amém. Amém, Deus irmão. abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a Amém. todos, né? Deus abençoe por tudo. Amém. Deus Vou abençoe. terminar a gravação.